bem-vindos ao último bloco do módulo 8, no qual nós estamos falando sobre o processo judicial eleitoral. Nesse bloco vamos falar sobre a representação para versão na prática, para apurar as condutas vedadas e também para apurar os gastos e arrecadação ilícita de campanha, previsto aí no artigo 30A da Lei das Eleições. Bom, as condutas vedadas são ilícitos eleitorais previstos no artigo 73 e seguintes da Lei 9.504 de 97, que são condutas previstas, principalmente em virtude do Instituto da Reeleição, que foi introduzido no ordenamento constitucional por uma emenda constitucional, pela emenda 16 de 97. Então, o que acontece? Como é permitida a reeleição, no caso do Poder Executivo, uma reeleição, para o mandato subsequente, e no caso dos mandatos parlamentares é permitida a reeleição indefinida, não existe uma limitação, o legislador ordinário pretendeu criar algumas condutas, tipificar algumas condutas ilícitas, a fim de resguardar a paridade de armas, o equilíbrio entre os candidatos. Então, o que diz aqui o artigo 73 da Lei das Eleições? São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Então, eu não reproduzi textualmente aqui a lei, as hipóteses tipificadas na lei, porém eu trouxe para vocês os principais exemplos de que são as condutas vedadas, Uso de bens móveis ou imóveis da administração pública em favorecimento de partidos e candidatos. Uso de servidores públicos em horário de expediente para fazer campanha eleitoral. Realização de publicidade institucional, que é aquela publicidade oficial dos órgãos governamentais, nos 3 meses que antecedem a eleição. Então, é proibida a publicidade institucional nesses 3 meses que antecedem, ressalvada as hipóteses lá previstas no artigo, é calamidade pública, tem que ser reconhecido pela Justiça Eleitoral, aqui, ressalvados os casos de calamidade pública. Proibição também de fazer uso promocional de campanhas assistenciais, por exemplo, distribuição gratuita de bens e serviços, aí o candidato faz lá, ou o agente público, faz a promoção pessoal a partir desses programas sociais, também são condutas vedadas pela Justiça Eleitoral, pela legislação eleitoral. Um antecedente, como falamos aqui, é o Instituto da Reeleição, que veio ao texto constitucional por meio da emenda constitucional 16 de 97, que deu nova redação ao parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal. O bem jurídico protegido, é a igualdade de oportunidades entre os candidatos, proibindo aí o uso da máquina pública em favor de candidaturas e de partidos. Os legitimados para representação são partidos, coligações, federações, candidatos e Ministério Público Eleitoral. Pode ser ajuizado o prazo dela até a data da diplomação, e aqui eu trago também para vocês, pessoal, existe também uma polêmica sobre o termo inicial dessa representação. A legislação sobre os processos eleitorais, judiciais, sobre esses ritos, ela é bastante falha, porque normalmente ela não prevê esse termo inicial e muitas vezes também nem prevê nem o termo final. Isso é construído pela jurisprudência. No caso das condutas vedadas, existem algumas condutas que são proibidas desde o 1º dia de janeiro do ano eleitoral. Então, teoricamente, a partir desse momento em que há essa proibição, já pode haver o ajuizamento da representação por condutas vedadas. Porém, a jurisprudência também ela oscila, porque alguns defendem que tem que ter a figura do candidato para que haja esse interesse de agir perante a Justiça Eleitoral. Mas, pela lógica dos fatos, e também devemos acompanhar a jurisprudência, é que a partir do momento em que existem as proibições, possa haver aí o ajuizamento da representação correspondente, tá certo? O descumprimento do disposto no artigo 73 acarreta algumas consequências. A primeira delas, suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso,
e sujeita os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil UFIRs. Aqui, no caso, a multa aplicável aos responsáveis. O parágrafo 5º prevê que nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput, né, do 73, e no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, ou seja, além dessas sanções aqui, né, da suspensão e da multa, o candidato beneficiado, seja ele agente público ou não, fica sujeito à cassação do registro ou do diploma. As multas poderão ser duplicadas em cada reincidência, né? E, parágrafo 7º, as condutas enumeradas no caput também caracterizam atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11, inciso 1 da Lei 8.429, de junho de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e sujeitam-se também às disposições dessa Lei de Improbidade Administrativa, em especial as combinações do artigo 12, inciso 3. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4º, né, que é a suspensão e multa, suspensão da conduta, né, e multa aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Então aqui, atenção, porque a multa também é aplicável aos partidos, coligações, federações e candidatos, tá certo? Que delas por elas forem beneficiados. E, além de todas essas sanções, na distribuição dos recursos do fundo partidário, previsto aqui na lei dos partidos políticos, tá? Que é a Lei 9.096, oriundos da aplicação do disposto parágrafo 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Vejam vocês que, além da aplicação de multa, o partido ainda pode ser excluído da distribuição do fundo partidário, no caso das condutas vedadas. É uma norma processual, né, uma questão processual sobre o litisconsórcio passivo entre o autor e o beneficiário nas representações, é que, nesse caso aqui, a jurisprudência do TSE também oscila no sentido de que já houve um entendimento de que você não precisa incluir no polo passivo o responsável, que é o agente público, e o candidato beneficiado. Porém, a jurisprudência moderna, atual, exige esse litisconsórcio. Então, o advogado deve ficar atento para essa regra de litisconsórcio e, por cautela, incluir no polo passivo, quando houver aí essa situação, né, em que está envolvido um agente público, mais o candidato, envolver no polo passivo, citar ali na petição inicial todos os litisconsortes passivos, tá certo? O prazo recursal é de 3 dias, tá? Aqui, ó, falei para vocês, recurso ordinário do TRE para o TSE, 3 dias. E aqui eu falo recurso ordinário, por quê? Porque tem 2 tipos de recursos para o TSE, um recurso ordinário e um recurso especial. Sempre que for se tratar de eleições federais e estaduais envolvendo inelegibilidade ou perda de diploma e mandato, o recurso cabível será o ordinário, no prazo de 3 dias. Né? No caso das eleições municipais, né, que vão tramitar originalmente lá nas zonas eleitorais, aí o recurso para o TSE será o recurso especial. E também naqueles casos das eleições estaduais e federais que não envolverem a questão ligada à inelegibilidade ou perda de diplomas e de mandatos. Aí vai ser o recurso especial, no prazo de 3 dias, e o recurso extraordinário para o Supremo, no prazo também de 3 dias. A representação, gente, por arrecadação e gastos ilícitos de campanha, tá? Está prevista no artigo 30A da Lei 9.504 de 97. Qualquer partido político ou coligação, e também o Ministério Público Eleitoral, sempre, né, poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, tá? Aqui eu trouxe uma regra, gente, eu ressaltei aqui nesse slide, que houve uma exceção na eleição de 2020, na eleição municipal, por conta da pandemia, tá? A emenda constitucional número 107 trouxe algumas regras excepcionais, tá? Mas o prazo regulamentar aí, legal, é de 15 dias contados da diplomação.
relatando fatos indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação e gastos de recursos. Consequências: comprovados captação ou gasto ilícito de recursos para fins eleitorais, será negado o diploma ao candidato, se ele não tiver sido diplomado, né? Ou cassado, se já tiver sido outorgado o diploma. As hipóteses mais comuns, gente, do 30A são Caixa 2, doações ilícitas, por exemplo, doações de pessoas jurídicas que não podem mais doar, né? Entidades governamentais, religiosas, etc. Gastos ilícitos de campanha ou gastos excessivos, por exemplo, com cabos eleitorais. Tem um limite na legislação para a contratação de cabos, então, um gasto ilícito com cabos eleitorais. Ou gasto com disparo de fake news, que também é um gasto ilícito, pode gerar a representação do 30A. Consequências: denegação, cassação do diploma do candidato eleito e sanção ao partido que descumprir as regras, perda do direito ao recebimento do fundo partidário no ano seguinte. Trouxe um caso emblemático aqui do 30A, que gerou cassação de uma senadora, tá? Por 6 votos a 1, o TSE decidiu manter a cassação dos mandatos da senadora, do primeiro e segundo suplentes, porque quando há uma cassação, né, do senador, sabemos que a chapa é única, então, por arrastamento, tem a cassação dos suplentes, né, de toda a chapa, tá? Consideraram que a parlamentar praticou Caixa 2 e abuso do poder econômico na campanha de 2018. Esse é o RO em que se discutiu esse caso, 060 161 619. Nesse julgamento foi constatado que houve, né, omissão de despesas de justiça eleitoral, ou seja, Caixa 2, aplicados inclusive no pagamento de despesas de campanha em período pré-eleitoral. Olha aqui um ponto muito moderno, muito atual, que você deve prestar atenção. Nesse caso, a cassação também teve por fundamento a aplicação de recursos vultosos no período da pré-campanha, já demonstrando uma antecipação da campanha eleitoral. Os valores irregulares representariam 72% do montante arrecadado aí pela então candidata, o que caracterizou o abuso do poder econômico e a prática de Caixa 2. O que é o Caixa 2? É aquele recurso que não foi contabilizado na prestação de contas, tá certo? Aí, ó, entre os ilícitos aqui, entre os gastos que foram antecipados pela candidata, houve a contratação de empresas de pesquisa e de marketing durante a pré-campanha, produção de vídeo, diversos jingles de rádio e fotos da candidata, entre outras peças, em período de pré-campanha, o que a legislação proíbe. A nossa querida Ingrid Reale, nossa instrutora, vai falar sobre o que é lícito e ilícito no período da pré-campanha, e fica esse caso aqui como emblemático do processo eleitoral que resultou na cassação da candidata eleita para o cargo de senador. Ação de impugnação de mandato eletivo. O objeto da AIME, como nós chamamos, prevista aí no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal, é a desconstituição dos mandatos dos candidatos eleitos em virtude de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. São essas as causas de pedir, tá? Que podem ser veiculadas na AIME. São hipóteses taxativas. Poderá ser impugnado no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou manifesta má-fé, ou seja, aquela AIME ajuizada sem provas de forma irresponsável, que nós chamamos de lide temerária, né, ou um abuso do direito de ação, é previsto aqui no parágrafo 11 da Constituição, do artigo 14, que esse autor poderá responder na forma da lei processual, né, por lide temerária ou má-fé. A consequência da AIME é a cassação do mandato do candidato eleito, né? O efeito secundário, inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, e uma curiosidade aqui também, a utilização da AIME para apuração de fraude às cotas de gênero, tá? Como espécie de fraude. E eu trouxe aqui um trecho de um precedente, né, da jurisprudência do TSE, em que
foi mantido um acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina que julgou procedente a AIME, determinando a cassação da chapa, de toda a chapa proporcional, né? E a recontagem de votos, haja vista a prática de fraude à cota de gênero quanto a uma das candidatas lançadas ao cargo de vereador no município de Bombinhas, né? E, de acordo com a jurisprudência do TSE, a prova de fraude na cota de gênero deve ser robusta e levar em conta os seguintes fatores, né? Existe uma soma de circunstâncias que devem ser levadas em conta, de modo a demonstrar o incontroverso objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres. Nesse caso aqui, a Corte reconheceu a fraude, pelo fato da candidata ter recebido apenas 5 votos, apresentou prestação de contas zeradas, ou seja, não gastou nenhum real na sua campanha, e também realizou em sua plataforma do Facebook campanha em favor de outro candidato. Estava claro, então, que era uma candidatura fictícia, nada havendo quanto a ela naquela rede social. As consequências das ações sancionatórias sobre as eleições eu trouxe para vocês aqui de forma bastante objetiva, né? No pleito majoritário, né, de acordo com o artigo 224 do Código Eleitoral, caso cassado, né, o candidato mais votado, haverá novas eleições ou eleições suplementares, não vai assumir o segundo colocado, tá? No caso dos pleitos proporcionais, a cassação, seja ela antes ou após as eleições, vai gerar nulidade dos votos para todos os efeitos, não vão ser computados nem para o candidato, nem para o partido, e vai gerar aí a retotalização da contagem dos votos. E no caso de registro de candidatura, né, um indeferimento do registro após as eleições, né, aquele candidato que concorreu subjúdice, teve o registro indeferido apenas após as eleições, nesse caso, haverá o aproveitamento dos votos para o partido, né? E também a assunção do suplente. E um dado curioso aqui, em 2017, teve 58 eleições suplementares de prefeito e uma de governador no Amazonas. 2018, 45 eleições suplementares de prefeito, uma de governador no Tocantins. 2019, 46 suplementares de prefeito. Em 2020, 8 eleições suplementares de prefeito e uma de senador no Mato Grosso. Chegamos ao fim do nosso módulo 8, do nosso curso de Direito Eleitoral. Entre em contato, participe nas nossas redes sociais e vamos enfrentar o processo eleitoral com a maior consciência e as ferramentas adequadas para o aprimoramento da nossa democracia.